A gente está aqui agora com o Brandon Christian, ele que é atleta de atletismo do lançamento de dardo F12, a categoria que é para baixa visão, né? Conta pra gente primeiro, como é que você descobriu essa deficiência? Porque você disse que tem desde criança, mas descobriu já era um pouco mais velho. Então, primeiramente é uma satisfação enorme estar sendo entrevistado por você, né? Confesso que eu sou um fã do teu trabalho, então pra mim é uma honra estar concedendo essa entrevista. Meu sonho desde moleque sempre foi ser um atleta. Desde a infância eu sempre sonhei, como qualquer outro menino, o sonho era ser um jogador de futebol. Então eu treinava com aqueles atletas convencionais e até o momento eu não tinha descoberto que eu tinha essa deficiência. Eu tenho uma doença genética desde criança, só que eu sempre pratiquei esporte. Então eu fazia tudo que um moleque comum fazia, brincava, corria, pulava, se quebrava, jogava futebol, fazia tudo. E eu não sabia que eu tinha essa doença, porque eu achava que todo mundo enxergava como eu. Porque eu nunca cheguei a enxergar com o olho do meu colega para saber se a visão dele era boa ou a minha ruim. Eu não tinha uma referência. Então eu fazia tudo que um menino comum fazia. E aí eu lembro que a primeira vez que eu usei óculos foi com 10 anos e eu já jogava futebol e eu comecei usando 2,5 de cada lado. Só que meu grau aumentava constantemente. Em menos de 3 meses aumentava para 4, para 6, para 8. E aí chegou um tempo que eu não conseguia enxergar mais nada. E aí eu fiz lá um exame e aí saiu um papel enorme com vários graus variados, sabe? E não tinha um grau exato. E a médica viu que tinha uma situação ali complicada. Ela falou assim, ó, volta aqui amanhã que a gente vai fazer um exame mais específico. Aí a gente voltou no outro dia, fez o exame e aí foi descoberto que eu tinha essa doença. E aí foi quando eu descobri essa doença, tive que fazer 2 cirurgias, assim, muito próximas uma da outra, porque senão eu já corria o risco de ficar cego. E aí foi quando eu vim descobrir que eu tinha realmente uma deficiência. Mas pra mim, lá no fundo eu não tinha nada. E eu sempre pratiquei esporte. Então, assim, como eu falei, meu sonho sempre foi ser um atleta. Mas através disso, dessa doença e tudo, só em 2012 que eu vim conhecer o paradesporto. Mas só que teve uma longa história até eu chegar no atletismo, né? E eu digo assim, que não foi eu que escolhi o dardo, foi o dardo que me escolheu. E como que você conheceu a modalidade e criou essa paixão pelo dardo? Então, como eu praticava esporte em outras modalidades, eu tinha um bom desempenho, mas ao mesmo tempo meu rendimento caía por conta dessa questão da baixa visão. E aí em 2012 eu fui numa associação dos deficientes visuais do Amazonas, que eu sou de lá, e aí um treinador me observou, eu estava sentado, e aí ele me observou, tocou na minha mão e falou, nossa, você é forte, né, não sei o que. Eu falei, tá, mas e aí, né, sou forte, né. Aí ele falou assim, não, eu sou treinador de esporte paralímpico, você tem alguma deficiência? Eu falei, ó, tenho baixa visão. Ele falou, então vem fazer um teste com a gente. E aí eu fiz 2 testes, o primeiro foi o atletismo e o segundo a natação. E eu já nadava antes, então eu odiava o atletismo sem nunca ter feito. E aí eu fiz o teste, e aí fiz de tudo para ser reprovado, sabe? Lancei o dardo de qualquer jeito, fiz tudo. O cara ficou bravo comigo, ele falou assim, não, deixa o atletismo de lado, vamos para natação. E aí eu comecei a nadar e tudo, tinha tempos bons na natação, mas no nosso estado, apesar da distância, a gente sofre com algumas questões de patrocínio, de viagens, de avião e tudo. E aí eu lembro que chegou uma competição e não tinha mais vaga para natação, de passagens aéreas, só tinha uma passagem aérea, era pro atletismo. E aí não tinha mais vaga para mim. E aí meu treinador chegou do nada e falou assim, ó, seguinte, não tem mais vaga para natação, só tem vaga no atletismo, e se tu quiser, se não, acabou para ti. Aí eu falei, mas como assim? Eu nunca fiz atletismo na vida. Ele falou, só tem isso. Aí eu comecei a pensar, fiquei triste, né? Eu acho que tinha 15 anos na época. Eu falei, vou tentar essa bagaça. Aí fui, treinei 4 sábados só, 1 hora por dia, e viajei para os escolares. E aí com 4 sábados de treino, 1 hora por dia, eu fui campeão brasileiro escolar, sem nunca ter treinado atletismo na vida. Aí eu vi que ali era um esporte que eu poderia ter um contato, um resultado maior, comecei a tomar gosto, mas só em 2014 que eu vim começar realmente a treinar o dardo. E foi uma longa história até chegar no dardo, porque eu fazia outras provas, eu era corredor de 100 metros, e aí acabei me machucando, minha canela lesionou e tudo, e aí só sobrou o dardo para eu fazer. E foi no dardo que eu tive maior desempenho. E agora a gente está aqui na etapa final do circuito Caixa Loterias, né? E você conquistou hoje, no sábado, a medalha de ouro. Essa medalha aqui
E conta pra gente aí, qual que é a sensação de conquistar e de saber que hoje você é o número 1 do Brasil? Pra mim é uma satisfação enorme. Hoje, com esse resultado, eu pude me tornar bicampeão brasileiro, adulto, né? Mas assim, acho que não só essa questão de ser bicampeão brasileiro, mas, sabe, de olhar pra trás, ver de tudo que eu passei até chegar aqui hoje. Sem dúvida, esse ano foi um ano fantástico. Eu pude aí quebrar o recorde brasileiro das Américas 3 vezes consecutivas esse ano. Ia tentar chegar na meta dos 50 metros agora nessa competição, mas infelizmente devido a alguns fatores ali que não foram favoráveis, estava ventando muito, tô com uma lesão bem um pouquinho grave na minha coluna lombar, que me impediu também de ter um bom desempenho, mas o que pude realizar a segunda melhor marca da minha carreira até agora. Então assim, pra mim é uma sensação, sabe, fantástica, não tem preço viver tudo que eu pude viver esse ano e conquistar isso. Eu acho que o maior benefício não é só a minha carreira como atleta ou estar sendo alavancado, mas poder trazer esse resultado, trazer esse recorde para o Brasil. Poder dizer que um brasileiro é um recordista das Américas e ainda mais um amazonense de tão distante ser um recordista brasileiro das Américas. Então, eu acho que é só questão de dar orgulho para o meu povo, de trazer esse orgulho para nós brasileiros, né? E agora você disse a questão da sua lesão, você já está acompanhando aí, vai precisar de ser de cirurgia ou ainda não sabe? Então, eu descobri semana passada, né, que eu estou com abaulamento na coluna, é o iniciozinho ali de uma hérnia de disco. Então, conversando com meus fisioterapeutas, os médicos, eles falaram que é uma lesão que eu consigo ponderar, que eu consigo ali fazendo fisioterapia, bastante fortalecimento na região, eu consigo dar uma estabilizada. Eles falaram que pelo grau não é necessária cirurgia no momento. Então, assim, o bom é que eu descobri logo um pouquinho no início, então eu consigo dar uma estabilizada, não consigo reverter, mas consigo dar uma estabilizada. E agora, e para 2018? Porque essa foi a última etapa agora, né? Agora a mente já começa a focar em 2018. Você já fez um planejamento ou ainda não? Sim, a gente está com alguns planejamentos, né? Visando aí o período de 2018. Para mim, ali no momento em que encerrou a última tentativa do lançamento de dardo e eu não consegui encaixar os 50 metros, minha página já virou. Já comecei a pensar em 2018, o que eu vou fazer. Então, assim, 2018, a nível de competições, é um nível que não tem competições tão fortes. Então, eu acho que, isso não se torna um ano menos fácil. Então, eu acho que é um ano muito importante, porque ali a gente vai conseguir trabalhar aquelas questões que estão deficitárias. Então, tipo, trabalhar aqueles fundamentos que ainda faltam ser aprimorados. Isso visando os próximos anos, porque 2019 é o ano de Jogos Pan-Americanos e Mundiais, de atletismo e as outras, e 2020 é o principal, que são os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Então a gente está com um projeto muito grande para Tóquio em 2020. A semana que vem a gente já vai entrar no período de base, que é preparatório para 2018, e principalmente visando essa meta. Então a gente estipulou uma meta individual para mim, que era melhorar 5 metros a cada ano. Então eu conseguindo melhorar 5 metros a cada ano, a tendência é que eu chegue em 2020 lançando ali a base de 65 metros. E esses 65 metros é importante porque eu conseguindo essa marca, eu vou realizar acho que uns 3 feitos sensacionais. Primeiro é a quebra do recorde mundial, que é de 64 metros. A segunda é que eu conseguindo essa marca, vou ser o primeiro brasileiro a se qualificar e ir para os Jogos. E conseguindo essa marca, a primeira medalha na história do Brasil da prova. Então, assim, são expectativas muito grandes, mas de acordo com as expectativas, são trabalhos muito grandes também. Então, se aumentar 5 metros a cada ano, é muito trabalho, é muito suor. Não, muito bacana saber aí um pouquinho da sua história, poder conversar com você, saber mais do seu planejamento aí para 2018, a gente vai estar todo mundo torcendo. Amém, eu gostaria de agradecer aí pelo carinho, pelo apoio, e também pedir à torcida de vocês aí que estejam acompanhando, que estejam passando vibrações positivas pra gente, porque a gente sabe que não é fácil. E eu gostaria de finalizar com uma frase que o Oscar Niemeyer fala, que eu acho que resume muito o que eu vivo e o que eu tento viver, que ele diz assim, que a gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem. Então tudo parte de um sonho. Se você tem um sonho, então vai e não só sonha, porque fácil é sonhar todas as noites, mas difícil é você lutar por um sonho. Então o sonho tá aí e eu tô lutando a cada dia. Então é isso aí, obrigada. Obrigado, eu que agradeço.